Vocês estão preparados para a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados? Hoje nós vamos falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas afinal, o que seria essa expressão proteção de dados, né? Parece uma coisa muito distante da nossa sociedade, né, do nosso dia a dia, mas o Dr. Felipe Ribeiro vai falar um pouco com a gente aqui sobre o que isso impacta no nosso dia a dia enquanto cidadão mesmo, não agora falando só como advogados, mas como próprio cidadão, não é isso, Felipe? Dentro da sociedade. Vamos lá. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem justamente para proteger os dados de pessoa física. Então, normalmente a gente preenche muitos formulários, a gente faz todo tipo de cadastro, e esses cadastros, eles têm uma finalidade econômica. Então, a lei veio trazer proteção, vamos dizer assim, para essas pessoas físicas mesmo, porque os dados delas, elas são valiosos e quando eles são tratados eles são mais valiosos ainda. Então, quando a gente sabe o perfil comportamental da pessoa, seja ele de consumo ou de geolocalização, você consegue, através de análises, fazer vendas ótimas, por exemplo. Então, a lei ela vem regular isso. O que, que ela quer dizer? Que pode-se sim tratar os dados com fins econômicos, porém tem que se falar o que vai fazer com esses dados, o que não vai fazer com esses dados, por qual período, qual finalidade. E a lei também ela trata não somente desses dados com fins econômicos, mas também outros tipos de dados. Elas colocam alguns tipos de exceção, como por exemplo estudo acadêmico. Então vão ter alguns tipos de dados que eles vão poder ser tratados mesmo que não tenham fins econômicos. E é importante que a gente implemente essa cultura da proteção de dados pessoais, seja ela isso vai atingir não somente pessoas jurídicas, mas também profissionais liberais, porque para a lei, quando se fala de tratamento de dados, o simples armazenamento de dados já é considerado como tratamento de dados. Então é importante a gente ter essa cultura e mais do que a lei, ela traz multas, enfim, consequências, mas o que nos preocupa mais é a reputação das empresas e desses profissionais liberais. E a lei, ela tem uma complexidade, ela não é uma lei simples, não é à toa que, embora ela esteja publicada, ela só vai entrar em vigor, ou seja, ela só vai começar a valer em agosto de 2020. Só que isso a gente ainda tem que ficar assim com o pé no chão porque ainda tem um projeto de lei aí para demorar mais um pouco, ou seja, ela tem um período de implementação mesmo porque não é muito fácil e tem outras coisas pendentes, mas a gente está acompanhando e é muito importante estar atento, mais por respeito aos clientes, mais do que qualquer outra coisa. Interessante, porque enquanto que o Felipe falava aqui, eu pensei em dois grandes exemplos que fazem parte do nosso dia a dia. O pessoal que está na internet navegando geralmente se depara aí com algumas promoções, por exemplo, né, doutor Felipe? Promoções do seguinte sentido: baixe aqui um e-book grátis, né? Ou coloque seus dados aqui, preencha e use esse aplicativo é, da maneira paga, né, na versão grátis, por 30 dias, tem um free trial, né? Então, toda vez que você assume ali o risco de disponibilizar os seus dados, a gente está tratando ali de uma pessoa que está com seus dados vulneráveis, né? Ele está entregando aqueles dados para um servidor, para alguém, para alguma empresa, ou para algum site, e na verdade a gente não sabe direito como que esses dados vão ser tratados, né? Se eles vão ser vendidos, por exemplo. Então tem até uma frase engraçada na internet que se você está comprando algo, né, que é de graça, na verdade o produto é você. Então tome cuidado com a divulgação dos seus dados pessoais e, né, a própria lei geral de proteção de dados vem trazendo, né, a necessidade e o cuidado aí das empresas se prepararem também com relação a isso. Outro exemplo é que um dia desses eu fui no shopping, né, fazer uma compra e me deparei lá com uma situação engraçada porque
o vendedor, né, o lojista, me perguntou, tá, agora só para finalizar aqui a compra, por gentileza, seu CPF. Aí eu falei, mas para que você precisa desse CPF, né, para finalizar essa compra? Eu só quero comprar uma camisa. Né? E a pessoa falou, não, mas é só rapidinho aqui, é só para eu puxar os dados. Aí eu fiquei curioso, né? Porque puxar os dados, e ela foi e realmente puxou os meus dados. Ela tinha uma lista enorme de dados meus, onde eu morava, meu telefone, meu e-mail, coisas que eu nem imaginava que ela tinha por conta do meu CPF. Então, muito provavelmente aí os seus dados estão sendo comercializados hoje, né, ao bel prazer das empresas. E é isso que tem que acabar. Né? A gente agora, toda vez que a gente vai dar os nossos dados para alguém, né, depois da implementação dessa Lei Geral de Proteção de Dados, é claro, né, a empresa vai ter que dar uma satisfação para aquele cliente de para onde estão indo aqueles dados e o que vão ser feitos com eles. E muito mais, né? Por quanto tempo que eles vão ter que ser armazenados, se há possibilidade ou não de transferência, né, desses bens imateriais que a gente chama dos dados. Então, é uma lei muito interessante que impacta muito na nossa vida da sociedade mesmo, enquanto cidadão. E às vezes a gente nem sabe o tanto que isso está presente, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela coloca um enfoque muito grande na parte também de segurança da informação. Ou seja, ao mesmo tempo que eu vou ter aquele dado para tratar e eu tenho que falar o que eu vou falar o que eu vou fazer com ele, eu tenho que ter toda a segurança. Inclusive, se eu não tiver medidas para prevenir esses riscos e for tido como culpa de quem está ali responsável, a lei ela coloca como irregular aquele tratamento de dados. Então, assim, tem toda uma questão de segurança de informação que, na verdade, sempre existiu. Segurança de informação é algo que está em vigor hoje, ou seja, toda empresa ela tem que ter cuidado com os dados de seus clientes, independente da Lei Geral de Proteção de Dados. Porém, a lei vem reforçar isso e vem estipular outras coisas, vamos dizer assim, mais modernas, ou seja, uma redação mais moderna. Então, é muito interessante também por esse lado. Essa é uma das vantagens assim da lei. Você falando aí de um exemplo, eu lembro que recentemente fui numa farmácia e antes mesmo de pagar, a pessoa já falou, qual é o seu CPF? Eu falei, não, mas é quanto com CPF? É muito comum, né? Aí eu quero saber qual é o preço com e sem CPF. Aí a pessoa ficou meio assim, eu acho que é tão normal dar o CPF que ela não sabia o que fazer. Aí ela, porque com CPF é tanto e esse é tanto. Mas esse produto aqui, ele com CPF ele é o mesmo preço. Ou seja, com ou sem é o mesmo preço. Não, eu vou querer sem CPF. E às vezes o preço, principalmente farmácia, é coisa de... Alguns saem num valor alto, mas alguns é tipo uma questão de R$2, R$3. Ou seja, a gente está vendendo os nossos dados. Pelo menos questão de farmácia, para mim é um pouco preocupante, né? Porque e se daqui a um dia os planos de saúde ficarem pegando seus dados e verem o que você, por exemplo, se foi na farmácia, então pode ser que ele tenha o problema X. E dali já faça um levantamento, tipo uma análise de crédito, só que em vez disso, de crédito, seja uma análise de plano de saúde. Então você fica preocupado. E quem compra, sei lá, a pessoa compra para a família e nem é para ela. Então, assim, eu acho um pouco preocupante se tornar algo comum. E o que a lei deixa bem claro é que você pode pegar o dado, pode tratar, mas tem que ter o consentimento do titular, que é a pessoa que está entregando os dados. Então, assim, a pessoa vai ter que entender o que ela está fazendo e que ela está dando os dados e para que ela vai servir, e para que vai servir aqueles dados. Porque no exemplo da farmácia, eu não sei, não é claro, não tem o meu consentimento. Na verdade, nem tem consentimento, que eles já querem só pedir o CPF. E eu não sei o que eles vão fazer com aqueles dados. O que eles colocam assim como uma forma de comprar os dados para conseguir é dando um desconto, né?
Agora, um grande desafio que vai acontecer aí é justamente na implementação da LGPD, e eu digo mais, assim, da implementação da cultura de proteção de dados, né? Porque ainda tem essa questão das empresas não estarem tão preocupadas com relação a isso, muito menos os funcionários que vão estar ali diretamente no trato com o cliente. E o que eu tenho visto é que as pessoas estão colocando, só para finalizar aqui a minha conclusão, né? As pessoas estão colocando isso como se fosse um sistema, o LGPD como se fosse um sistema que você vai e aplica. Você segue um passo a passo e de repente você está ali aplicando a LGPD. Mas a verdade é que é um pouco mais complexo do que isso. Essa implementação da Lei Geral de Proteção de Dados vai depender e variar muito de uma empresa para outra. Então não é uma informação que é fácil de ser encontrada. Então, e também não é uma informação que é absoluta, ou seja, eu não posso pegar uma informação, a implementação da LGPD dentro de uma rede de franquias e colocar num escritório de contabilidade, por exemplo, porque são ramos e nichos completamente diferentes, eles lidam com dados de maneira completamente distinta. Então, a implementação, ela de fato não é fácil e por isso que é importante você saber aí contar com alguém que tenha, né, a capacidade intelectual de adaptar o que a legislação fala, né, para o seu nicho e o seu ramo de negócios. Exatamente. E a lei, ela puxa muito para o lado das grandes empresas, vamos dizer assim, como regra. Porém, temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que ela vai estipular como vai ser também no futuro. Então, tem algumas questões que ainda estão pendentes. Porque para as pequenas empresas, por exemplo, é uma realidade que vai ser mais de conformidade com a LGPD e de boas práticas do que uma implementação, por exemplo, de segurança da informação, de todas as ISOs, de todas aquelas certificações, porque é uma realidade assim que vai ser muito cara para a realidade, para aquela realidade. Então, vai ter também uma questão aí de implementação das boas práticas e da lei em conformidade com a lei, diferente ou seja, vão ter níveis, vamos dizer assim. Então, isso vai ser estipulado no futuro ainda. É isso aí. Bom, se você gostou do nosso papo, então dá o seu like, se inscreve aí no canal. Brincadeira, só vai ser no Instagram, né? Ou não, né? A gente pode colocar também no YouTube. Na RVTV do YouTube. Na RVTV do YouTube. Bom, mas dá o seu like, comenta aí, vê o que você achou. Se você tem mais algo para contribuir com a gente, vamos discutir mais LGPD e proteção de dados. Tá? Então, meu nome é Paulo, um forte abraço a todos. Meu nome é Felipe, abraço e até mais. Até mais. Tchau, tchau.